Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais e com assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, com convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo aqui a Rita de Cássia Basso Esquerdo, também o seu marido, o Ricardo Davi Brito, e também essa ferinha aí, o Juan Davi Basso, para falarmos um pouquinho sobre síndrome de Down. Todos nós já, por algum momento, já devem ter ouvido falar sobre síndrome de Down. Hoje é muito mais difundido, as famílias hoje entendem com mais clareza. Hoje há um trabalho, um aparato, uma estrutura que ajuda famílias que têm crianças com síndrome de Down. Mas aqui temos um exemplo de uma família. A Rita e o Ricardo fazem parte da Associação Síndrome de Down, uma nova visão da cidade de Oswaldo Cruz, que realiza um trabalho muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da associação e também falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Infelizmente ainda falta um pouco de informação, mas a TV Câmara tem esse cunho, tem essa função social de levar informação, esclarecimento e assuntos relevantes, como nesse caso, como a síndrome de Down. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje, recebendo hoje essa família, querida, falando sobre a síndrome de Down. Obrigado, Glaucio, Rita, Ricardo, Juan. Realmente eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco o que é a síndrome de Down, porque quem conhece se apaixona. Eu me apaixono todas as vezes que tenho oportunidades de ter o contato com essas crianças, com essas pessoas que têm essa síndrome e que, pelo contrário, às vezes a gente acaba tendo um pouco de receio, mas quando você tem a oportunidade de ter o convívio com elas, nas famílias que têm, acaba realmente tendo uma família muito mais unida, uma família muito mais que pensa no próximo. Acho que é isso que é importante, a gente poder falar um pouquinho, entender um pouquinho também como é a realidade de vocês, o que o Poder Executivo, o Poder Legislativo podem fazer para poder inserir essa criança dentro da sociedade, que eu acho que é o que todos os pais querem quando realmente diagnosticam uma criança com a síndrome. Rita, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Paulo Henrique Andrade, falando sobre síndrome de Down, e a gente sabe que hoje a família é fundamental em todo esse processo, vamos falar bastante sobre isso, mas acho que nós poderíamos iniciar o programa explicando de uma forma bem simples, bem objetiva, o que consiste realmente a síndrome de Down. Seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Obrigado, primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui para poder falar, trazer a informação, porque eu acho que a gente só quebra as barreiras quando a gente conhece o assunto, Então, muito obrigado por poder estar aqui dividindo a nossa experiência, com todos. A síndrome de Down, então, ela é uma condição genética, Ela é a trissomia do cromossomo 21. Todos nós somos formados por 23 cromossomos que são duplicados. Então, esses cromossomos formam o nosso DNA. Na síndrome de Down, o cromossomo 21, ele é triplicado. Então, todo síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos, e esse cromossomo a mais, ele pode trazer algumas coisas em conjunto com ele, A síndrome não é uma doença, síndrome de Down não é uma doença, só que pelo fator de ser essa condição genética e uma mudança no DNA, eles podem nascer talvez com uma cardiopatia, problemas intestinais, problemas auditivos. Então, assim, ela pode trazer alguns fatores a ser analisados, Então, a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. Ela não pega, ela não passa e ela não tem cura. Ela tem tratamento e desenvolvimento. Então, a gente procura fazer com que ele se desenvolva, buscar meios, tratamentos com terapia, com fonoaudiologia, para que ele possa, lá na frente, ser autossuficiente e conseguir se manter sozinho. Importante a gente também destacar, Rita, um pouquinho das características da síndrome, Sim. Como a gente consegue identificar a síndrome de Down? Sim, a síndrome de Down não tem grau. A síndrome de Down, ela se detecta por características. Não ela não tem grau. Ela tem algumas características físicas, Então, às vezes você olha uma pessoa e já consegue detectar. Uma das características são os olhos amendoados. Então, eles têm os olhinhos amendoadinhos, às vezes a pálpebra um pouquinho mais elevada. As orelhinhas um pouco abaixo da linha dos olhos. Alguns têm a mãozinha com as
linhas de expressão, só tem uma linha de expressão. Os pés, nos pés eles têm os dedinhos 1 e 2 bem afastados. O narizinho, a curvatura do nariz mais rasa e a nuca. Aí que detecta, talvez por uma ultrassom, talvez a parte da nuquinha e do nariz. São muito amorosos, né? Então, algumas características físicas você consegue detectar de imediato que a pessoa tem ou não síndrome de Down. E o Juan não nasceu com todas essas características, né? Ele não tem a mãozinha com uma expressão só, ele tem as 3 linhas, ele tem poucas características, então a gente demorou um pouquinho para descobrir. Não descobriu na gestação, nem após o parto. Isso que nós vamos perguntar agora, inclusive. Como que foi o processo? Só cortando, Glaucio, só para a pessoa que está em casa entender, ele quando se vê na televisão, ele fica encantado. Então, a população que está nos assistindo, que não assuste, que às vezes ele pula na frente, porque e a gente até quer que ele fique aqui para participar, para que ele fique à vontade, para que a gente possa mostrar. Essa é a ideia. Essa é a intenção, mas pode continuar, fica à vontade. Como que foi que vocês detectaram? Você falou que não foi logo no início, após o nascimento, teve um tempo aí. Fala um pouquinho pra gente. Nós não detectamos nos exames de imagem quando eu estava na gestação. Após o nascimento, também não teve nada de características? A gente não sabia, nós éramos leigos no assunto, né? E a gente não teve, assim, no momento, assim, ou não é, né? Teve algumas desconfianças, mas a gente não conseguiu detectar a princípio. Então, conforme ele foi crescendo, se desenvolvendo, a gente foi percebendo que ele era molinho, né? Nasceram 3 crianças junto com ele, assim, da minha família. São 3 priminhos da mesma idade e os outros estavam bem firminhos e ele estava bem molinho ainda, com 3, 4 meses. Então a gente pegou e pediu pra gente fazer um exame para saber por que ele estava molinho. O desenvolvimento dele não era parecido era um bebezinho de 2, 3 meses, você pega ele hoje, ele fica firminho. O Juan, você colocava ele sentadinho, ele amolecia e a gente achou que era até algum problema de coluna, alguma coisa. E o médico pediu o exame que detecta a síndrome de Down é o cariótipo, é o exame que mede, que conta os cromossomos. Sim. A gente fez o cariótipo, ele já tinha 4 meses. O exame demora muito para sair, são 60 dias a espera. Então, no período dessa espera, eu ainda estava de licença, maternidade, no período dessa espera a gente foi buscar informação. O que era a síndrome de Down, para que servia aquele exame. Foi a primeira da família de vocês, nunca teve acontecido a síndrome de Down, ela não é hereditária. Certo. Né? Ela pode acontecer em qualquer família, qualquer classe social, né? Ela não tem raça também, ela pode nascer na família, né, japoneses, negros, ela não tem raça, não tem cor, porque é ali na hora da mutação dos cromossomos. Na hora da formação do bebê. Não é assim, porque na minha família tinha, não necessariamente, né? Então aí a gente fez o exame do Juan, quando chegou o exame a gente já estava com consulta geneticista marcada, a gente já estava buscando informações de onde a gente iria, do que seria o tratamento, como que a gente tinha que prosseguir daí para frente. E aí a gente foi, buscou informações, e de lá para cá a gente não parou de correr atrás, de se juntar a pessoas que possam agregar a gente, né? Porque sozinhos a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. E o resultado é esse aí, todo simpático aí, querendo sair na TV. Ele é apaixonante. Rita, queria também saudar o nosso amigo Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado. A convite do vereador Paulo Henrique. Assim que vocês detectaram, através dos exames, como disse a Rita, vocês buscaram informações, né, conhecimento, né, acredito que conversando com muita gente que também já deve ter passado por isso, enfim. Como que foi esse momento de vocês como pais, né? Primeiro filho, assim que detectou, como que foi o segundo momento, o segundo passo? Então, na verdade, o que mais preocupou as outras pessoas foi a aceitação. Que foi o que mais preocupou as outras pessoas, não a mim nem a Rita. Sim, claro. Entendeu? Porque independentemente ter ou não a síndrome, pra gente não ia fazer diferença, né? A gente não ia deixar de amar o nosso filho por sim, mas o que realmente acontece, né? Na verdade acontece. Aceitação,
muita gente não aceita o seu filho ser diferente, né? Muita gente não aceita. E a questão da gente lidar com isso, a gente teve que correr atrás, aprender tudo, do zero, do nada, porque é pouca informação. Porque na verdade a gente só se interessa por um assunto quando realmente ele cai no nosso colo, né? Quando acontece, né? Mas realmente a informação ela é muito pouco disseminada, muito pouca informação. Então tudo que a gente fez, principalmente pela Rita, né? Ela que realmente é a pessoa que mais se empenha nisso, até mesmo porque eu viajo muito, né? Ela se empenha, ela tem muito mais empenho em correr atrás do conhecimento sobre o que é o DAO. E você é DAO. E vocês criam ele sabendo disso, ele sabe que ele tem essa síndrome. E como que é o dia a dia? Vocês realmente trabalham para que ele realmente tenha essa autonomia? Porque eu sei que tem pessoas também que preferem, às vezes, preservar. Porque sabe que o meio onde a gente vive, a sociedade, não é fácil, né, Rita? A gente sabe que às vezes a própria população ela é muito maldosa, às vezes. E vocês não tiveram esse medo nesse primeiro momento? O que vocês fazem para que a gente possa passar um pouco para a população? A questão às vezes não é nem preservar. Realmente às vezes a pessoa quer realmente esconder. Então vem sentar aqui. A pessoa realmente quer esconder, porque tem muita gente que não aceita. É que nem eu disse, o negócio foi aceitação. Então quando você aceita, quando você realmente quer o que você tem, então isso não é problema. Isso não é problema. Senta aí, senta. Onde você quiser sentar, Rô, fica à vontade. Aqui você está na sua casa. Pode continuar, Ricardo, desculpa. Então, isso não é problema. Pra gente não foi problema. Então o que tem que pegar muito em cima realmente explicar para as pessoas que isso não é um problema, vamos dizer assim. Você tem que conviver com ele, você tem que aprender a viver com ele e desenvolver ele, né? Então tudo que a gente faz hoje é para ele, desenvolver ele ao máximo, para que ele seja independente no futuro, não dependa da gente para sempre, né? E é por isso que a gente tem que fazer um trabalho bem feitinho para ele poder seguir o caminho dele. O preconceito está dentro da própria pessoa. Claro. Então, quando você não tem isso, você não tem esse preconceito, as coisas fluem melhor. Né? Eu não vou deixar meu filho excluído ou escondido dentro de casa porque ele ainda não fala direito. Né? Na síndrome de Down, uma das coisas que afeta eles é a parte cognitiva. Né? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Ele, desde os 7 meses, quando eu peguei o laudo do exame, ele faz terapia ocupacional, fono desde 7 meses. Aí me perguntaram já uma vez, para que uma criança de 7 meses fazer fono? Tinha que ter feito antes. Se eu tivesse o diagnóstico antes, eu teria colocado ele antes. Então, assim, nasceu, diagnosticou que a criança tem síndrome de Down, já começa todos os tratamentos. Então, assim, eu não posso esconder ele e deixar dentro de casa, porque senão ele não vai desenvolver e ele não vai estar aí na sociedade, no mercado de trabalho futuramente. Então, o que eu tenho que fazer para ele hoje, eu tenho que fazer hoje. É o momento dele aprender. Dançar, você sabe, né? Bom, perfeito. Só interrompendo aqui a Rita, a gente vai para um pequeno intervalo comercial. Né, já chegamos aí ao final do primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai continuar falando um pouquinho, inclusive vou até perguntar para a Rita e para o Ricardo um pouquinho sobre, até para esclarecer a população, a questão das causas, se existe uma causa. Eu dei uma estudada um pouco sobre isso e parece que não tem uma causa específica. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, também os tratamentos, que acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho. Sim. Né? E em especial também o trabalho que a associação realiza, não só em Oswaldo Cruz, mas também em toda a nossa região. Daqui a pouquinho a gente volta então com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, também a Rita de Cássia Bazo Esquerdo, o Ricardo Davi Brito e essa ferinha que está aqui, ó, nosso amiguinho, o Juan Davi Bazo, que está brincando aqui nos estúdios. Vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.